João capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, repita comigo, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Não, repita a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O título da nossa mensagem é: Deus te deu uma vida viva. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus te deu uma vida. Não, mas fale com fé: Deus te deu uma vida. Agora aponta o dedo na cara dele com muito amor e carinho e diga assim: viva. Amém. Nessa passagem, Jesus está usando um exemplo de um pastor e as suas ovelhas para descrever uma situação onde ele está testificando que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus. E usa o exemplo do bom pastor, enviado de Deus para cuidar das nossas vidas, para cuidar de mim e para cuidar de ti, ô bonitão, bonitona. Todo errado, arrebentado, estragado, cheio de pecado. Mas Ele veio cuidar de mim e de você. Ele também dá um exemplo do ladrão. A Bíblia, lá ele vai falando que os que vieram antes deles eram assaltantes e ladrões, e ele fala que as ovelhas, elas vão escutar a voz do seu pastor, que as ovelhas, elas vão escutar a voz dele, que vão ouvir e vão entender. Mas as ovelhas não vão escutar a voz do ladrão. E ele fala que o ladrão, qual é a finalidade? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E ele vai falando, e os judeus, eles não entendem muito bem o que Jesus está falando com essa comparação, porque ele não quis falar abertamente: ô seu bando de perturbado, de leso, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Ele já falando aqui, exemplificando, a galera já queria pegar ele, prender ele, apedrejar e matar. Imagina se ele abrisse a boca e dissesse: olha, eu sou o Cristo. E ele fala da finalidade do ladrão, só que ele fala assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? E quem é o ladrão? O ladrão é Satanás. Não é aquele bonitinho que coloca uma máscara, entra no ônibus, entra na casa dos outros e rouba. Não é aquele que está esperando a gente numa rua escura. Não estou falando desse ladrão, a Bíblia não relata desse ladrão esperando o cara numa rua escura para assaltar o celular. Obrigado, sábio. Meninas, esse é o sábio. Ele está solteiro, trabalha, é homem de Deus e quer casar. Aleluia. Gente, Jesus morreu uma morte. Preste atenção, Jesus morreu uma morte que era para mim e para você. Porque nós somos culpados pelos nossos pecados. Ele morreu uma morte que era para ser minha, uma morte que era para ser sua, e nos deu uma vida que é dele. Ele trocou a vida pela morte, por mim e por você. Amém? Entenda uma coisa: Deus tem uma vida abundante para cada um de nós, mas a maioria das vezes o ser humano não consegue viver essa vida abundante por alguns motivos.
Sabe, Deus, Ele tem vida, Ele nos deu vida, Ele trouxe vida para nós. A vontade de Deus, o plano e o projeto de Deus é que nós venhamos herdar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Porque Jesus foi o plano de salvação para a minha e para a tua vida. Deus, Ele tem vida plena, vida abundante aqui nessa terra, tem. Só que Ele ainda quer que a gente vá passar a eternidade com Ele no céu de glória. E eu digo uma coisa, Deus, Ele me ama demais, porque me querer ter em casa, no céu, por toda a eternidade, é muito amor. Porque a Leice, se ela passa o dia em casa comigo, a minha esposa, quando dá 6 horas da tarde, quando dá 7 horas da noite, ela está para pirar o cabeção. Né, meu bem? Mas Deus, Ele quer que a gente tenha essa vida abundante, essa vida eterna. Só que o ser humano, na maioria das vezes, ele não consegue viver essa vida abundante por vários motivos, e eu trouxe alguns exemplos desses aqui. O primeiro exemplo, pelo qual o ser humano não consegue viver uma vida abundante, é por causa do pecado. Por causa do pecado. Mesmo sabendo que o pecado faz mal e nos afasta de Deus, infelizmente, a maioria escolhe viver no pecado, mas se esquece de uma parte muito importante. O pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Quem aí acha que o pecado é mau, é ruim? O pecado é bom, é gostoso. O cara que bebe, ele pega uma dose de cachaça. Ai, meu Deus, eu tenho que beber essa porcaria. Ai. Aí vai, ai, que nojo. O cara que bebe, ele faz isso aqui, ó. Desceu rasgando. Yeah. Cara que fuma, ele fuma porque ele é obrigado, porque ele não gosta. Pega, acende um cigarro, um Calton, um Free, um Marlboro. É, galera. Acende lá e... Rapaz, chega a dar uma sensação de prazer na pessoa. Quem está falando para você não é alguém que nunca encostou um cigarro na boca, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu acordava de madrugada para fumar, às vezes nem dormia para ficar fumando. O cara que vive uma vida prostituta, ele vive uma vida prostituta, se agarrando com um monte de mulher e tal, porque ele é obrigado. Ai, gente, eu vou ter que ir ali pegar aquela gata, meu Deus, que sacrifício! Aí eu vou ali com aquele príncipe que está me esperando. O meu crush. Obrigado, meu bem. É porque é bom. É porque é bom, só que o pecado tem consequência. Na grande maioria das vezes, quando o cara começa a beber que gosta, do meio para o fim ele já está assim, ó. Não consegue se livrar do cigarro. E quando vive uma vida de prostituição, na grande maioria das vezes o cara adquire uma doença, se envolve com um monte de gente, traz um monte de riscos, um monte de problemas. Quando o cara não adoece por doença venérea, quando o cara não adoece por doença sexualmente transmissível, ou ele encontra uma moça ou um rapaz que é extremamente ciumento, controlador, que vai tirar a paz de espírito do cidadão. Eu estava falando para minha esposa, que passou um vídeo no Facebook, eu falei para ela hoje, e tinha um casal num quarto, eles estavam no ato ali e tal, quando do nada, entra um cara no quarto, e era o marido da mulher, a mulher estava traindo o marido entrou, correu em cima do marmanjo, deu umas 4 facadas nele, com aquelas facas do cabo branco, e ele conseguiu empurrar o marido, e correu para fora, a mulher ficou no quarto, desesperada, não sabia o que fazer, o cara foi para cima dela, eu não consegui contar quantas facadas ele deu nela,
Ela foi jogando na cama, lutando, e ele metendo a facada e pegando de todo jeito e tal. E ela foi lutando, e foi perdendo força, foi ficando cada vez mais lenta, e foi. Até que ela ficou só agonizando, só tremendo em cima da cama. Consequência de pecado. Às vezes o menino entra na droga, começa a fumar uma maconhazinha que não é de boa, eu fico chapadinho, dá uma larica, a gente fica com fome, eu estou tão sequinho, preciso engordar, vou fumar maconha para comer muito. Aí com o passar do tempo ele começa a fumar 3, 4, 5, passa o dia fumando maconha, depois ele passa o dia fumando maconha, à noite fumando pasta, fumando ox, cheirando pó. Quando ele vê, ele já está dependente químico, já está dependente de drogas, amarelão, empambado, como diz a mamãe. Não consegue se livrar, passou o dia pensando como é que ele vai fazer para ter droga de noite. Aí começa a roubar, começa a tirar as coisas de casa, começa a mentir para a mãe, some, e aí o cara se vicia em droga. Muitas das vezes, essas pessoas que estão vivendo desse jeito, chega um homem ou uma mulher de Deus e fala assim, cara, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele quer te tirar dessa vida aqui, a pessoa prefere viver no pecado. Não, cara, eu não quero, eu estou muito novo, eu sou muito jovem, eu não estou preparado. Mas não é nada disso, isso é conversa para boi dormir. É porque a pessoa quer ficar na vida de pecado, e muitas das vezes, ela morre na vida de pecado. Quando eu morava em Manaus, a gente conhecia um rapaz, que ele era homossexual assumido, ele se vestia como mulher, só que era feio como homem. E uma vez a gente sentado, eu e um amigo meu, de frente para ele, começamos a conversar, falar do amor de Deus para ele e tal. Ele disse, ai não, vocês têm que parar com isso, que não sei o quê, porque essa vida aqui, e não sei o quê, isso, aquilo, outro. Começou a inventar um monte de desculpa. Aí eu peguei e falei pro cara assim, disse, mano, vai parar. Isso que foi. Eu disse, olha cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada, porque eu entendi que você não quer ouvir. Você está arrumando desculpa para continuar a nossa vida de pecado. E parei, e a gente saiu. Quando você vai falar com um cara que usa droga, não, mano, na hora que eu quiser eu paro, mas deixa eu curtir mais um pouco e tal. O pecado, ele nos faz viver longe da vida que Deus tem para nós. Muitas das vezes o jovem cristão vem para a igreja, está no culto, está na célula, está no discipulado, vem para o dia, vem para o culto de celebração, ajuda nos ministérios da igreja, é envolvido, só que no seu secreto, vive uma vida de pecado. Gente, eu não estou aqui jogando mensagem em chapéu, apontando o dedo na cara de ninguém, dizendo quem está certo e quem está errado, não. Eu preciso ministrar uma palavra, onde Deus ele possa falar contigo, no teu íntimo, porque você conhece a sua vida. Você conhece o que você faz quando está perto de todo mundo, mas também você conhece o que você faz quando não tem ninguém olhando. E quando ninguém está olhando, rola muita coisa. Quando ninguém está olhando, a gente faz o que as pessoas nunca nem imaginam que a gente é capaz de fazer. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte, pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá no livro de João, capítulo 8, versículo 34 diz, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive no pecado é escravo daquilo que pratica. Todo aquele que bebe, ele é escravo da bebida. Todo aquele que fuma, ele é escravo do cigarro. Gente, eu estou falando uma coisa séria. Todo aquele que prostitui, que mente, que rouba, que fala mal, ele é escravo daquilo que faz. Sabe por quê? Porque aquela coisa já controla ele e ele não consegue controlar aquela coisa. Você quer ver uma coisa muito dificultosa de alguém largar? É a fofoca. Eu posso chamar umas 2 velhas que eu conheço, né amor? Gente, elas passam a noite acordada brechando na janela da casa para ver a movimentação da rua, para ver o que está acontecendo, e perde uma noite de sono. Eu tenho certeza que você pensa que é a sua vizinha. Calma, não é assim não.
Mas a fofoca, é algo tão simples, mas isso é pecado, e a pessoa que é fofoqueira, ela não consegue largar. Ela vem para Jesus, mas se de repente chegar alguém, um novato na igreja, ela já está por aqui, ela já tu está vendo aí, ó? Já desse a fulana estava lá na casa, passei na frente da casa dela, estava escutando um flashback, escutando Anitta. E agora vem pagar de crente. Quem ela pensa que é? Você está entendendo? Segunda coisa que não nos permite viver uma vida plena que Jesus tem para nós, é mentiras do diabo. Mentiras do diabo. Às vezes as pessoas deixam de viver a plenitude de Deus, porque acreditam nas mentiras do diabo. O diabo é especialista em semear mentiras em nossas vidas, fazendo com que a gente acredite que somos algo que não somos. O diabo, ele é especialista em lançar palavras, mentiras na vida e no coração das pessoas, principalmente da juventude, para que o jovem, a moça, o rapaz, o homem e a mulher acreditem que são algo que não são. Eu sou muito feio, sou muito gorda, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a ovelha negra da família, sou excluído da minha família. E agora, quem poderá me defender? Aí o diabo começa, cara, você não vai prestar para nada. E às vezes o diabo usa pessoas que a gente ama para lançar essas palavras negativas sobre as nossas vidas. Esse menino não presta para nada, tu não presta para nada, tu vai só fazer o que não presta na tua vida e não sei o que. E às vezes a gente recebe a palavra, é mesmo, não vou ser, então eu vou fazer isso aqui, e começa a fazer besteira. Quem tu pensa que tu é, cara? Ninguém, não tem nada. E a pessoa se isola, olha para dentro de si e começa a visualizar aquilo que o diabo lança na vida dela. Realmente, cara, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Olha para mim, cara, eu sou uma porcaria. Aí a pessoa perde forças e deixa de viver uma vida plena que o Senhor tem para ela. João capítulo 8, versículo 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Isso é Jesus falando para uma raça de judeu que estava duvidando da palavra de Jesus. E ele fala assim: olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu sempre falo para nossos jovens aqui, você que está nos visitando hoje, que eles são filhos, são filhas de Deus, são príncipes e princesas do Senhor, e é para eles não aceitarem menos que isso. O diabo, ele vai tentar mentir, te enrolar, te enganar de todo jeito, lançando palavras negativas sobre a tua vida, e às vezes ele vai usar os teus parentes, às vezes pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, amigo, amiga, às vezes até líderes. Para quê? Para colocar uma mentira na tua cabeça, dizendo que você é alguma coisa que você não é. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, ele pagou um preço por ti, ele te deu vida, ele diz que você é vitorioso, mais que vencedor, que você é filho, que você é salvo, que você é dele, pertence a ele. Essa é a verdade absoluta ao seu respeito. Terceira coisa que nos impede de viver uma vida plena, uma vida que o Senhor quer que a gente viva, é a falta de fé. A falta de fé atua quando a pessoa só consegue ver aquilo que pertence à ótica natural. Quando vê, somente quando aquilo que vê é absoluto.
Quando a pessoa ela age dessa maneira, ela só consegue perceber aquilo que é natural, e aquilo que ela consegue ver é absoluto, pronto. É uma pessoa que ela atua na falta de fé, ela vive com falta de fé. Você quer um exemplo? Isso aqui é o quê? A água. Pela química, a água tem 3 estados, ela pode se manifestar em 3 estados da matéria. Quem é um bom aluno aí que pode me dizer quais são? Sólido, líquido e gasoso. Aí o cara, isso aqui é água, tá, mas isso aqui pode virar vapor. Não, mas aonde que a água vai virar vapor? Isso é água e pronto, acabou-se. Não, mas ela pode, não, ela não vai, porque não sei o que, isso, aquilo, isso é água. Aí não consegue acreditar que algo tão simples pode se transformar em gelo ou em vapor. Eu ia dizer em gás, olha o mico que eu ia pagar. Quando a pessoa ela atua na falta de fé, ela pensa assim: eu nunca vou prosperar, porque a minha família é pobre. Quando a pessoa ela atua na falta de fé, ela diz assim: eu nunca vou fazer uma faculdade, porque nunca ninguém da minha família teve a oportunidade e não tem dinheiro para pagar a conta. Eu nunca vou me casar porque eu sou feio, ninguém me quer. Gente, se eu fosse agir por essa ótica, eu não tinha casado. O Leandro não tinha casado. Ai, ai. Entendeu? A pessoa que ela só consegue ver aquilo que está ao alcance, ela só consegue ver aquilo que é natural, aquilo que está ali, ela não consegue ter uma ótica sobrenatural, espiritual da coisa. A Óbidos não tem nada, não tem oportunidade, não tem estudo, não sei o quê. Aí nessa visão natural, muitos jovens bons, inteligentes, espertos, foram embora para a cidade grande e para lá se arrebentaram. Glória a Deus que muitos bons foram e conseguiram crescer e prosperar, mas muitos foram, porque não acreditaram que Óbidos teria alguma coisa, foram embora. Quando o propósito de Deus era que eles ficassem aqui. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que eu não quero que os nossos jovens não saiam. Muito pelo contrário, eu quero que vocês estudem, se preparem, se capacitem, vão lá para fora e arrebentem. Porque quando eu estiver velho, eu quero olhar para cada um de vocês e dizer assim: rapaz, aquele curumim, aquela cunhantã conseguiu. Hoje é um médico, um advogado, um doutor, psicólogo, cientista, astronauta, físico, nuclear, é presidente dos Estados Unidos. Se vira, você consegue, você é capaz. Olha o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero ter vida com Deus, intimidade com o Senhor, eu preciso ter fé, preciso crer que Ele existe, que Ele me ama. A fé é fundamental para a vida de qualquer pessoa. A fé é responsável por acreditarmos em coisas grandes, mesmo sendo tão pequenos. Isso é ter fé. É acreditar que o meninozinho lá do Rio da Ilha, é Rio da Ilha, Lucas? Do Amador, vai vir para Óbidos, vai trabalhar e vai estudar, quando a grande maioria dos marmanjos de lá são tudo pescador. É acreditar, ter fé, é acreditar que mesmo você, que nunca teve uma referência de pai, pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe. E a minha família vai ser uma bênção, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom marido, eu vou cuidar bem da minha família, quando eu tiver meus filhos, eu vou virar o bicho com eles, mas eu vou ser um bom pai, uma boa mãe. Isso é ter fé. Ter fé é você investir em um curso, você jovem, investir em um curso, é investir em um curso, onde as pessoas dizem: não, mas tu vai fazer esse curso, não tem nada. Tá, não tem nada agora, mas e se aparecer? Eu vou sair na frente.
E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Se tiverem cursos profissionalizantes, curso de inglês, de espanhol, gente, vai lá, faz e arrebenta. Sabe por quê? Porque nós formamos líderes, discipulamos e formamos líderes em nações. Você com curso de inglês, você pode ser enviado para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, para o Japão, para muitos lugares. Se tiver gente em Marte, é bem capaz de a gente enviar. 2021 sai o primeiro lote. E aí, galera, vocês vão poder fazer o quê? Coisas grandes, alcançar lugares onde nunca ninguém da sua família pensou em alcançar. Isso é agir por fé. Outra coisa que nos atrapalha de viver uma vida plena, que Deus tem para nós, é o nosso passado. Eu nunca vou ter nada, eu não vou ser ninguém, pelo que eu fiz lá atrás. Eu aprontei demais. Eu errei demais, eu vacilei demais, eu pisei na bola demais. Aí o inimigo começa a colocar as coisas na nossa cabeça, como não é verdade, eu não fiz nada mesmo. Eu aprontei com a minha mãe, aprontei com meu pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado. Não tem condições. Então a minha vida vai se acabar nisso aqui. E o apóstolo Paulo, ele é muito top quando ele fala assim, rapaz, galera, é o seguinte, eu vou me esquecer das coisas que ficam para trás e eu vou prosseguir para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação, a saber, a vida eterna. Uma das coisas que nos atrapalha de viver a plenitude de Deus, uma vida que Deus nos dá, porque muitas das vezes a pessoa ela não acredita nela mesma. Todo mundo está acreditando no cristão. Todo mundo está acreditando na cristã. Aí o cara tapado, a menina tapada, não consegue acreditar nela. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Sou tão pequenininha, eu sou tão coitadinha. Eu vou ficar aqui na minha caixinha do nada e vou sofrer sozinha. Sou emo, mãe, eu sofro, eu estou sofrendo. Não acredito, meu bem. Pelo amor de Deus. Acredite em você. Senhor, acredita em nós. Senhor, acredita em você. Nós acreditamos em você. Amém? Para você viver a vida que Deus quer que você viva, viva como salvo. Como assim, Winkley? Como salvo? João 3,16 é o versículo mais conhecido pela juventude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus nós alcançamos a salvação. Se nós crermos em Jesus, nós temos a salvação. A Bíblia diz lá no livro de, se eu não me engano, é de Romanos, eu não estou lembrando bem a referência, se eu não me engano é capítulo 10, versículo 9 e 10, paizão, se eu estiver errado me corrija. A saber, se com tua boca confessar e em teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 9 e 10, acertei, glória a Deus. Viva como salvo, porque tem gente que vai olhar para ti e vai dizer assim, rapaz, agora tu vai querer bancar de crente para cima de mim, tu vai querer bancar de cristão, agora tu vai para a igreja, depois de tudo que tu fizeste, festa, droga, orgia, briga, prostituição, pornografia, bebedeira, aí agora tu vem pagar de certinho, bonitão. Só que a Bíblia também diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Qual seria a eficácia do Evangelho? Qual seria a eficácia do Evangelho de Cristo, se não fosse para transformar as pessoas em nova criatura? O próprio Jesus falou assim, olha, eu não vim para os sãos não vim para aqueles que estão bons não, para aqueles certinhos não, que se acham o rei da cocada preta, eu vim foi para os doentes mesmo, eu vim para aquele cabra, para aquela moça, para aquele rapaz, para aquela mulher, todo errado, porque eu quero provar que eu sou o Senhor através da vida dele,
E ele mesmo falou, porque eu, Senhor, faço nova todas as coisas. Se o Senhor não fizesse nova todas as coisas, rapaz, eu não estava aqui não. Segunda coisa, viva como filho. Quero dizer uma coisa para você, que desde que Jesus apareceu, papai, não existe mais ninguém órfão. Não existe mais nenhuma moça, não existe mais um rapaz, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança órfão. Sabe por quê? João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mano, eu nunca vi meu pai, eu nunca vi minha mãe, mas você não é órfão. Sabe por quê? Você tem o pai dos pais. Cara, meu pai e a minha mãe me abandonou, eu fiquei criado por vó, criado pelos meus parentes, eu fui maltratado. Mas o Senhor sempre foi e é e continuará sendo o teu pai. A tua mãe, o teu tio, a tua avó, o que você precisar que ele seja, ele vai ser. Mas ele vai ser pai. Então haja como filho. Bata no peito, saia na rua, chegue na escola, chegue no trabalho, pise lá, tome posse, bata no peito e diga, eu sou filho de Deus. Isso aqui é meu e ninguém tasca. Você está ligado no que eu estou falando? Sabe por quê? Porque tem muita gente que dá uma de coitadinho. Ai, eu sou crente, eu sou cristão. Mas e aí, o que é que tu é em Cristo? Qual é a tua identidade? Eu sou crente. A pessoa não tem identidade. Na identidade fala quem você é. E fala lá a respeito do seu, quem são teu, não é filiação, como é que chama? Filiação? Filiação, filho de Deus, pronto, acabou. Você ainda quer sobrenome? Isso para mim basta. Você é filho, viva como filho, receba as promessas de Deus como um filho, porque Deus, teu Pai, tem promessa para você, de salvação, de vida eterna, bênção, prosperidade, saúde, de usar a tua vida, principalmente, para que através de você, Ele consiga alcançar outras pessoas, amém? É isso aí. Agora eu quero com muito amor e carinho que você fique de pé.